Este é o caminho, andai por ele. Vou ler mais uma vez, versículo 21. Quando te desviares para a direita, e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra, dizendo: este é o caminho, andai por ele. Tem uma tradução que vai dizer: quando não souberes se vai para a direita ou para a esquerda, ouvirás atrás de ti uma palavra, dizendo: este é o caminho, andai por ele. Nós estamos diante de um texto onde o profeta vai falar a filhos rebeldes, filhos que estão negligenciando o Deus, o Pai que tem. E o texto começa dizendo no capítulo 30 que eles vão até o Egito, eles vão até Faraó tomar consentimento, conhecimento, e estão negligenciando a presença de Deus. Só que o texto também fala da misericórdia de Deus para com esses filhos. O texto fala que Deus vai usar de misericórdia para com esses filhos que estão indecisos, que não sabem o que fazer, que não sabem como prosseguir. Nós estamos vivendo dias que as pessoas, quando a gente encontra com pessoas, elas estão sempre com muitas dúvidas. Não sabe para onde ir, não sabe o que fazer, não sabe se fica na igreja, se sai da igreja, não sabe se dá um tempo, se não dá, não sabe se termina um relacionamento, se continua, se insiste, não sabe se vira crente de verdade ou se fica só na brincadeira. Nós estamos vivendo em dias que as pessoas estão em dúvidas de tudo, e o que gera dúvida é quando eu estou vivendo o meu plano, o meu projeto, porque o meu projeto no meio do caminho eu posso me perder e não saber mais o que fazer. O texto está se referindo a pessoas que estão em um caminho, mas chegaram numa certa situação que não sabe se vai para a direita ou se vai para a esquerda. Mas como são filhos e Deus se importa com seus filhos, o texto diz que eles vão ouvir uma voz por detrás dizendo: aí está o caminho, andai por ele, fica nesse caminho. E por que nós estamos vivendo em tempos difíceis de indecisões? Porque nós estamos querendo viver os nossos planos e os nossos projetos. Toda vez que eu olhar só para mim mesmo, eu vou cair em muitas dúvidas, eu vou cair em muitos questionamentos. As pessoas estão paralisadas diante de situações, porque tudo que eles querem fazer é só para eles. Eles trabalham pensando em enriquecer, eles saem de manhã, vão lutar, mas pensam só neles. Sai de manhã, esquece de orar, não prioriza Deus, não prioriza o reino. Eles pensam só neles, e ainda eles chegam uma noite, faz uma oração de 30 segundos, como se Deus estivesse na obrigação de responder aquela oração de alguém que negligenciou ele o dia inteiro e não falou com ele. E essas pessoas começam a ficar perdidas no meio do caminho. São pessoas que entram em igreja, saem da igreja, entram no ministério, saem de ministério, não consegue ficar em lugar nenhum, não consegue criar raiz em lugar nenhum, e ele sempre coloca a culpa em alguma coisa. A culpa é do pastor, não, a culpa é da igreja, a culpa é do louvor, não, a culpa é de quem está me recebendo lá fora, a culpa é que a igreja não tem estacionamento, e vai colocando culpa em alguma coisa. Mas a situação é que essa pessoa está indecisa, essa pessoa não sabe qual caminho seguir, essa pessoa não sabe para onde ir, não sabe se é direita, não sabe se é esquerda. Observe, quem não sabe se vai para a direita, não sabe se vai para a esquerda, ele está parado aonde? No meio. Não avança, não prospera, não cresce, não se desenvolve. E tem gente que eu estou pregando aqui que está 10 anos na igreja, 15 anos na igreja, e a vida continua a mesma coisa. Qual é o problema? É porque você está atrás dos seus planos e dos seus projetos, e Deus não tem pacto com os seus planos e os seus projetos. Deus, ele tem pacto com o propósito a qual ele estabeleceu para a sua vida antes de você nascer. E eu sei que vai doer um pouquinho, não vai ter glória hoje, eu sei, mas Deus não tem pacto com os planos a qual você fez. Deus não tem pacto com o projeto que você idealizou dentro do seu coração. Ele só tem pacto, ele só tem aliança com o propósito a qual ele estabeleceu para a sua vida. Provérbios capítulo 19, versículo 21 diz: no coração do homem há muitos planos, mas o propósito de Deus prevalecerá. O que vai prevalecer não é o seu plano, não é o seu, por mais lindo que ele pareça ser, por mais belo que ele pareça ser, o seu plano não vai prevalecer. O seu, irmão, é só o propósito de Deus que vai prevalecer na sua vida. Quando você foi
Quando Deus ia mandar você em direção à terra, Ele fez um propósito, Ele te chamou, Ele conversou com você em espírito. Que isso, pastor, que loucura. Ele conversou com você em espírito e falou: eu tenho um plano para você muito perfeito, é um propósito de vida. Você vai para lá porque eu tenho algo para fazer através da sua vida. Coloca para mim Salmo 139, verso 16. Leia comigo. Teus olhos viram a minha substância ainda sem forma, e no teu livro, diga comigo, teu livro, os dias foram escritos. Você estava em espírito, Deus abriu um livro. E quando Deus abriu um livro, Ele falou assim: olha, esse é o propósito da sua vida. E Ele começou a escrever o propósito da sua vida. Ele falou: você vai nascer na família tal, você vai crescer na família tal, você vai casar com a pessoa tal, você vai morar na rua tal, você vai desenvolver o ministério tal. Esse aqui é o propósito que eu tenho para a tua vida. E você em espírito aceitou isso. Mas quando chegou aqui na terra, você começou a ficar cheio de prazeres, cheio de desejos, cheio de planos, cheio de projetos. Só que os seus projetos já não incluíam mais Deus. Só que os seus planos já não incluíam mais o reino dos céus. E logo você se enveredou para os seus planos e para os seus projetos, e esqueceu do propósito de Deus. Só que no dia do juízo final, Ele vai abrir os livros, e Ele vai comparar tudo o que você fez com aquilo que Ele projetou para a sua vida. Abra para mim Apocalipse 20, verso 12. Vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e abriram-se alguns, prega comigo, alguns, você está triste? Vira para o vizinho, você é atleticano ou cruzeirense? Só os atleticanos dão glória. Os cruzeirenses, misericórdia. Não é misericórdia, varão. Abriram-se alguns livros. Então outro livro se abriu. O livro da vida. Fala comigo, o livro da vida. Que livro é esse, pastor? É o livro da salvação? Não. É o livro das suas obras. É o livro de tudo que você está fazendo na face da terra. Tudo que você faz é anotado por um anjo. Opa. Tudo que você faz na face da terra, um anjo vem e escreve num livro. Ah, se esse livro fosse aberto hoje, todo mundo aqui ia cavar o chão e esconder, inclusive eu. Mas graças a Deus, pela misericórdia dele. A Bíblia diz que vai abrir os livros, e eles vão ser julgados segundo o que está escrito nos livros, segundo as suas obras. Deus vai olhar para você e falar: eu tinha um propósito para a sua vida, só que você decidiu não cumprir o propósito que eu tinha para a sua vida. Você decidiu ficar nos seus prazeres, nos seus desejos, na sua vontade. E quando alguém se envereda para os seus desejos, seus prazeres, suas vontades, ele entra em crises existenciais. Crises a qual você não sabe se vai para a direita ou se vai para a esquerda. Não sabe se casa, não sabe se namora, não sabe se noiva, não sabe se fica no emprego, se sai do emprego, não sabe se fica na igreja, se sai da igreja. Começa a entrar em crises existenciais, porque não está cumprindo o propósito. E toda pessoa que não está cumprindo o propósito não tem paz interior, porque você está fora daquilo que Deus estabeleceu para a tua vida. Então você vai procurar prazeres em outras coisas, não vai achar. Tem pessoas que vai se enveredar para a bebida e não vai encontrar, porque está faltando você cumprir o seu propósito de vida. Tem pessoas que vai se enveredar para as drogas, mas não vai achar paz, porque está faltando você cumprir o seu propósito de vida. E quando Deus estabelece o propósito, não adianta fugir, porque o propósito de Deus vai te perseguir. Aonde você for, o propósito de Deus vai te perseguir. Quando essa dúvida começa a chegar no meu coração, eu não sei para onde ir, se é direita, se é esquerda, eu não sei o que fazer, eu tenho que tomar muito cuidado, porque isso é um sinal, é um alerta, que eu não estou cumprindo o propósito a qual Deus estabeleceu para a minha vida. Isso é um alerta. Se eu vivo em crise interna, crise interior, eu estou em um alerta, porque eu não estou cumprindo o propósito a qual Deus estabeleceu para a minha vida. Se você vive irritado, cansado, tudo que você faz, você não consegue adorar a Deus, você está fora do seu propósito. Ninguém fala nada essa noite. Me dá graça, Jesus. Me guarda, Senhor. Pastor, então por que eu estou nessa crise? É porque todo o seu plano só ficou em torno de você. Eu vou crescer, eu vou avançar, eu vou prosperar. E aonde está o reino de Deus? Aonde está o reino do Senhor? Não, a minha empresa vai crescer porque eu vou. Para que ela vai crescer? Só para você ficar bem?
para você se estabelecer na terra e mostrar: eu venci. Não é esse o propósito de Deus. O propósito de Deus é manifestar o reino dele na face da terra, e você é um representante desse reino na face da terra. Quando alguém olhar para você, vai ter que falar: ele é embaixador do reino de Deus na face da terra. Ele não é daqui, a casa dele é em outro lugar. Crises e mais crises. Quando deita no travesseiro, um vazio no coração, mas aqui dentro parece que está tudo normal. Levanta a mão, glorifica. De vez em quando escorre até uma lágrima. Mas quando chega em casa, crises. Não dorme porque crise. Não tem alegria porque está em crise. Casamento em crise, finança em crise, vida sentimental em crise. E a gente se pergunta: por que eu estou indo na igreja, estou dizimando, estou ofertando? Meu irmão, não é só isso. É cumprir um propósito. Deus te deu talentos para você cumprir o propósito na face da terra. Deus te deu dons para você cumprir o propósito dele na face da terra. E toda vez que você fugir desse propósito, você vai entrar em severas crises. Então aqui o que ele está dizendo é: eu não sei se eu vou para a direita ou se eu vou para a esquerda, porque esse caminho que eu estou seguindo não me levou a lugar nenhum. Eu não cheguei em uma satisfação plena. Só que a misericórdia de Deus alcança nesse momento. Quando a pessoa não sabe o que fazer, não sabe para onde ir, não sabe, a misericórdia do Senhor alcança nesse momento. Pastor, mas eu não sei nem qual é o meu propósito. Como é que eu vou descobrir o meu propósito, pastor? Eu entrei na igreja, ninguém me fala nada. Eu não sei nada de Deus. Eu não sei nada da Bíblia. Mas é simples. Gênesis capítulo 1, verso 1 diz assim: no princípio criou Deus os céus. Fala comigo: os céus e a terra. Observa que tem uma ordem: o céu primeiro e a terra depois. O céu primeiro e a terra. Eu não posso inverter. Toda vez que eu estou invertendo isso, eu estou fora do propósito de Deus. Toda vez que eu coloco a terra na frente do céu, a minha vida está longe do propósito de Deus. Então nada pode impedir você de honrar os céus, honrar Deus dos céus primeiro, para depois honrar a terra. Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite: você precisa me buscar mais. Você precisa buscar mais as coisas celestiais, mais as coisas espirituais. Você precisa voltar a ajoelhar e falar comigo. Você precisa entrar no seu quarto, fechar a porta e falar em secreto comigo. Porque quando eu resolver te honrar, não vai ser no secreto. Eu vou te arrancar desse quarto, vou te levar para um lugar público e vou te honrar. Mas você precisa voltar para o ambiente secreto comigo. Eu não sei se eu vou para a direita, para a esquerda, mas eu sei. Jesus, quando estava na cruz do Calvário, ele disse: tetelestai, está consumado. Eu cumpri o teu propósito. O texto diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Observa, começa em cima, depois manifesta embaixo. Tudo com Deus, primeiro é no céu, depois é na terra. Existe uma ordem muito clara. O céu é prioridade. O reino de Deus é prioridade. Ai, pastor, estão me impedindo de adorar, estão me impedindo de ir para a igreja. Não, o céu é prioridade. Abra mão das coisas terrenas para honrar as coisas do céu. Mas não troque isso, não negocia isso. Você precisa entender isso. E talvez hoje não é dia de dar glória, não é dia de dar aleluia, mas é dia de chacoalhar você por dentro. Você está morto espiritualmente. Você está indeciso, não sabe o que fazer. O seu casamento está parado, a sua vida está parada, o teu ministério está parado, e você não sabe mais o que fazer. Mas Deus está dizendo: volta a priorizar o céu, volta a priorizar o meu reino. O negócio de Deus é propósito, não é o seu plano. Ai, pastor, mas o meu plano é tão bom. Ai, pastor, mas o meu plano é tão bom. É que você não sabe o propósito que ele tem. A Bíblia diz que o que ele preparou para você, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou em coração algum, aquilo que ele tem preparado para nós. Eu quero te encorajar a valorizar as coisas do reino de Deus. Eu quero te encorajar a sair daqui hoje e falar assim: eu vou colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Na minha casa vai ser diferente, na minha casa vai ser um lugar de adoração. Esses dias eu peguei minha filha acordando e indo direto para a televisão. E eu vi ela fazendo uma vez, não falei nada. Vi ela fazendo de novo, não falei nada. No terceiro dia que não me incomodou, chamei ela e falei assim: Aisha, vem cá. Você já está grandinha, minha filha. Cadê o devocional? Ela: devou o quê, pai? Eu: cadê o devocional? Primeiro é o reino de Deus, depois as coisas da terra. Agora ela tem, todos os dias de manhã, um tempo que a mãe dela pega a Bíblia, ora com ela, ensina para, só depois disso que ela pode brincar,
ligar uma televisão. Antes disso não. Porque nós temos que ensinar. Primeiro o propósito de Deus. Primeiro a vontade do Senhor, depois a minha vontade. Só que Deus é tão maravilhoso. E quando eu priorizo o reino, Ele prioriza a minha vida. Quando eu priorizo as coisas do reino, Deus começa a investir na minha vida e na minha história. Ele arranca as dúvidas do coração. Ele arranca, sabe, essa sensação de não saber o que fazer. Se é direita, se é esquerda, se é Lula, se é Bolsonaro. Faz um L. Deus vai arrancar essas dúvidas de você. Mas Ele está dizendo para você hoje, é hoje. Para de pensar só nas coisas terrenas e comece a pensar nas coisas celestiais. Comece a valorizar o reino de Deus na face da terra. Meu irmão, eu orei muito para falar isso que eu estou falando com você aqui hoje. Deus é minha testemunha. Eu queria chegar hoje virado no fogo hoje, mas Deus falou assim: hoje é dia de alinhamento da terra com os céus. Eu perguntei, Senhor, por quê? Ele falou que muitas pessoas estão entrando feridas e continuando feridas dentro da igreja. Muitas pessoas estão entrando sem saber o que fazer e continuam sem saber o que fazer. Eu perguntei, Senhor, por quê? Porque eles estão preocupados só com o plano e o projeto deles e esqueceram do meu propósito. O propósito de Deus vem antes, meu filho. O propósito de Deus vem antes. Por isso que em Mateus 6,33 diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós estamos vivendo dias que nós invertemos os valores, estamos correndo atrás das coisas e esqueceram de Deus, quando era para a gente estar correndo atrás de Deus, e as coisas correriam atrás de nós. Se você ouvir essa palavra, olha o que a Bíblia diz: se você ouvir essa palavra, aceitar, receber ela, todas essas bênçãos correrão atrás de ti, te alcançarão. Para de correr atrás de vitória, para de correr atrás de milagre. Corra atrás da presença, corra atrás de Cristo, corra atrás daquele que pode salvar a sua vida, a sua alma, transformar a tua estrutura. Para de correr, meu irmão, atrás de bênçãos materiais. Isso vai ser consequência, quando você tem a presença de Deus, os milagres se tornam consequência, a resposta é consequência, os sinais são consequências. Por isso que a Bíblia diz: os sinais seguirão aos que creem. Observe, a bênção vai seguir, os sinais vai seguir. Não é você seguir os sinais, não é você seguir as bênçãos, você vai seguir Jesus. E quando você seguir Jesus, todas essas coisas vão atrás de você. Me ajuda a pregar, vira para o vizinho e fala: corre atrás de Cristo. Fala: corre atrás de Cristo. Tem gente que está com déficit na vida ministerial, porque era para estar distante, mas correu atrás das coisas, esqueceu de correr atrás de Deus, ficou para trás. Deus falou assim: vamos inverter isso hoje, vamos inverter isso hoje, vamos voltar a focar nos céus, vamos voltar a focar no reino, porque aquilo que você mais quer, eu vou fazer correr atrás de você e te alcançar. Mas primeiro o reino. Fala com o vizinho, fala: primeiro o reino. Fala forte, fala: primeiro o reino. O texto diz, olha o que o texto diz: quando não souberes se vai para a direita ou para a esquerda, ouvirás atrás de ti uma palavra. Não, você está comigo? Eu sei que você está cansado, eu sei, mas é porque Deus não fala muito. Deus trabalha muito em silêncio, mas quando Ele libera uma palavra, é o suficiente para mudar toda a minha vida e toda a minha história. Deus não é de ficar falando muito. Eu fico às vezes, sabe, constrangido quando eu vou num lugar e o cara: assim diz o Senhor. Como assim? O que Ele tinha para dizer está aqui. Quando você toma posse de uma palavra, é suficiente para mudar a tua vida e a tua história. Então Ele está dizendo assim: ó, quando você estiver nessa situação de não saber se vai para a direita ou para a esquerda, uma palavra vai vir. Uma palavra vai surgir. Que palavra é essa? É a palavra que vai mudar o rumo da tua vida, é a palavra que vai mudar o rumo da tua história. Uma só palavra vai mudar toda a tua estrutura. Lembra de Mateus capítulo 14, versículo 22 a seguir? Os discípulos estão num barco, é uma tempestade, o vento é contrário, Jesus vem andando sobre as águas. De repente Pedro fala assim: se és tu mesmo, me manda ter contigo sobre as águas. Jesus só libera uma palavra: venha. Jesus não fica insistindo, se quiser vem, se quiser não, Ele fala: venha.
Agora é hora de Pedro acreditar, sair do barco, começar a andar através de uma palavra, porque uma palavra que ele dá sustenta, uma palavra que ele libera. Meu irmão, pode ter certeza, vai acontecer coisas poderosas na sua vida. Chacoalha esse vizinho e fala: você só precisa de uma palavra. Você precisa só de uma palavra. Lucas capítulo 5, verso 5. Eles escutaram um sermão a noite inteira. Aí Jesus disse: lançai a rede do outro lado. Eles falaram assim: a noite inteira lançamos a rede e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei essa. Irmão, é sobre a tua palavra. É sobre a tua palavra. Porque a palavra vai sustentar, a palavra vai guiar, a palavra vai abrir portas, a palavra vai gerar o que eu preciso, a palavra vai arrancar dúvida, a palavra vai arrancar incerteza, a palavra vai aumentar a fé, a palavra vai fazer o milagre se tornar é a palavra de Deus. Uma palavra, você vai ouvir uma palavra. Tem gente querendo ouvir a voz de Deus: fala comigo, Senhor, ou então me mata, se prepara, vai morrer. Ele não é de ficar falando, porque quando ele fala tem que se tornar realidade. Para de ficar com barganha com Deus. Eu só vou se o Senhor. Eu lembro quando eu era menino, criança na fé, tinha dia que eu ajoelhava assim: só sai daqui depois de ouvir a sua voz. Dava calo no joelho e não acontecia nada, nem um ventinho passava no quarto. Deus não precisa provar que Ele é Deus para você não, mas Ele quer que você honre Ele como Deus da sua vida. Nós não somos meninos mais na fé, somos maduros. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo meu Deus. Se Ele operar um grande milagre, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Se eu adoecer, Ele não me curar, Ele continua Deus. Se Ele me curar, Ele é Deus do mesmo jeito. Mas não, nós estamos vivendo um tempo que, se Deus não fizer, eu não vou. Se Deus... Ei, criança, cresce um pouquinho. Abra mão dos seus planos, dos seus projetos e entra no propósito de Deus, porque o propósito dele é maior. O propósito dele é maior para a tua vida. E sabe o que essa palavra vai dizer? Este é o caminho. Fala comigo: o caminho. João capítulo 14, verso 6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O que o texto está dizendo é: quando você estiver indeciso, quando você não souber se vai para a direita ou para a esquerda, eu vou te apresentar o único caminho. Não são vários caminhos, é o único caminho. Quem está profetizando não conhecia Jesus. Quem está profetizando aqui é Isaías, 740 anos antes de Jesus aparecer na terra. Mas ele já sabia: vai vir um aí que vai trazer o caminho de volta. E quando você entra por esse caminho, logo você conhece a verdade. E quem conhece a verdade recebe a vida. Oh, glória! Jesus vai se apresentar na palavra como eu sou. No livro de João ele vai falar: eu sou 7 vezes. Eu sou a porta, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a ressurreição. Eu sou. Toda vez que ele fala eu sou, ele está falando assim: eu e o Pai somos um. Eu sou aquele que existia, eu sou aquele que existo, que eu não tenho fim. Eu sou tudo aquilo que você precisa que eu seja. Eu sou. Mas um dos eu sou que ele libera é: eu sou a ressurreição e a vida. Observe que quando você encontra com Jesus, ele vai falar que você está morto, ele precisa te ressuscitar. E alguém vai contradizer e falar assim: que é isso, pastor? Eu já vivi tanta coisa boa nessa vida, eu já tive tanta coisa, a minha vida foi tão boa lá no passado. Não, tudo que você teve não foi vida até encontrar com ele. E quando você encontra com ele, ele quer te sepultar e nascer um novo homem, uma nova mulher. E esse novo homem, essa nova mulher vai ser chamada de nova criatura. Aí ele vai ressuscitar você e vai te apresentar o que é vida de verdade. Sem Jesus tudo que você tem o máximo é sobrevivência.
Tudo que você viveu sem Jesus é sobrevivência. Mas se você quiser ter vida e vida em abundância, é só Ele que pode liberar sobre a tua história. Não adianta, eu tenho que matar as minhas vontades e aceitar o propósito dele sobre a minha vida. Não adianta ter queda de braço com o céu, eu nunca vou vencer. Não adianta fazer cara feia, não adianta murrinhar, não adianta falar que não vai usar os dons, os talentos. O propósito vai te perseguir, o propósito vai ficar no seu pé, no seu encalço, até você aceitar e falar: eu me rendo ao meu propósito, eu me rendo ao meu chamado, eu me rendo àquilo que o Senhor me chamou para fazer. E quando você se render, os céus vão se abrir sobre a tua vida. Você vai viver coisas grandes e poderosas na presença de Deus. Ele fala: eu sou a videira verdadeira, João 15, verso 1. A gente só vai conseguir dar frutos quando nós estivermos enxertados nessa videira. Olha tantas pessoas aqui hoje. Que fruto você está dando para o reino de Deus? Eu sei que você trabalha de segunda a sábado, de segunda a sexta, talvez de segunda a segunda. Eu sei que você tem família, você tem filho. Eu sei que você corre atrás, você luta, você sai cedo, volta à tarde. Mas eu quero saber, cadê os frutos para o reino de Deus? Cadê a entrega para o reino dos céus? Cadê o ambiente de falar assim: eu estou fazendo algo para o reino de Deus? Cadê? Não, pastor, não estou fazendo porque eu estou triste. Faça triste, mas faça. Pastor, não estou satisfeito. Faz insatisfeito, mas faça. Porque não é para você, não é para mim, é para o reino dele. E quando você entender isso, amadurecer isso dentro de você, você vai quebrar todas essas dúvidas que existem dentro de você. Você não vai ficar sabendo: será que é para a direita? Será que é para... Não, você vai seguir um caminho reto, um caminho justo, um caminho do reino dos céus. Tem alguém nesse lugar? Eu sei que não tem glória hoje, eu sei. Mas precisamos estar enxertados nessa videira verdadeira, para que possamos dar frutos no reino de Deus. E olha o que o texto diz: você vai ouvir uma voz, uma palavra vai ser liberada, você vai ouvir um som. Fala comigo: som. Fala forte, fala som. Você está com sono, é som. Tem dia que é só a graça. O que é o som? Pastor, o que é o som? Quando um som é liberado, quando uma palavra é liberada, as moléculas do ar começam a entrar em harmonia, e seu ouvido consegue detectar aquela harmonia que as moléculas da terra, as moléculas do ar conseguem fazer. Então quando alguém fala: gritou, as moléculas logo começam a emitir aquele som, para você entender que houve um grito naquele lugar. Então quando você libera um som, algo começa a trabalhar por você. Quando você libera um som, algo começa a sair da inércia, e começa a trabalhar, e começa a se movimentar em seu favor. Lembra de Ezequiel capítulo 37, verso 7? Ele diz: profetizei como se me deu ordem. Observe, a profecia não é um pedido, é uma ordem. A profecia não é um pedido de Deus para a gente, é uma ordenança dele para nós. Ele está dizendo: você precisa aprender a profetizar. Você não pode viver por aquilo que você está vendo, você precisa profetizar aquilo que você está crendo. Você precisa chegar na sua casa e profetizar milagre. Você precisa chegar no seu local de trabalho e abrir a sua boca e liberar um som. Por que, pastor, liberar um som? Você vai entender. Na criação, Deus criou tudo através do som. Ele abria a boca, ele liberava um som e falava: haja luz. E de repente as moléculas começavam a trabalhar, e a luz começava a surgir. Tudo veio através do som. Não entendi, pastor. Lembra de Atos 2? Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Era dia de Pentecostes. E naquele momento ouviu-se um som. O som, não, irmão, era um som de um vento veemente e impetuoso. Não era vento, era som. É porque Deus está dizendo: eu trabalho através da palavra liberada. Eu trabalho através da palavra liberada. Não entendi ainda, você vai entender. Deus está dizendo: quando você anda nesse caminho, você precisa abrir a sua boca e profetizar aquilo que você quer viver, porque as coisas não vão acontecer desse jeito. Precisa sair um som da sua boca, precisa sair uma palavra da sua boca, precisa sair. Está
difícil porque você não está profetizando. Está difícil porque você não abre a boca. E quando abre, luta contra você mesmo. Você amaldiçoa a sua casa, amaldiçoa a sua família, amaldiçoa os seus filhos. Mas Deus está dizendo assim: você quer andar comigo, quer andar no caminho, começa a abençoar, começa a levantar a mão, estender e falar assim: eu sei que Deus está aqui, eu sei que o milagre vai acontecer. Vira para o vizinho e fala: começa a liberar palavras ao seu favor aí, meu filho. Libera o som. Libera o quê? Gênesis 1, 27. E eu termino. Deus cria o homem. A criação é no mundo espiritual. Gênesis 2, 7. Deus forma o homem. Se você não pegou nada até agora, pega só isso aqui. Gênesis 1, 27, Deus cria. Gênesis 2, 7, Deus forma. Pastor, qual é a diferença? Simples. A criação no mundo do espírito e a formação no mundo físico. Tudo que você precisa viver já está pronto no mundo espiritual. Só que existe um intervalo, um espaçamento entre o mundo espiritual e o mundo físico. E aquilo que está no mundo espiritual precisa se materializar, precisa se formar na terra. E como é que isso vai se formar na terra? É quando você liberar o som. É quando você abrir a tua boca e começar a profetizar. É quando você declarar com a sua boca, naquilo que você crê, naquilo que você acredita, naquilo que você tem fé. E quando você começar a declarar, os céus vão ter que trabalhar ao teu favor. Os anjos vão ter que trabalhar ao teu favor. As moléculas de ar vão ter que trabalhar ao seu favor. E se preciso for, até demônio vai ter que trabalhar em seu favor. Porque quando a profecia é liberada, meu irmão, você não entende. O mundo espiritual, ele começa a pegar a profecia e falar: vai se tornar realidade, vai se tornar realidade, vai se tornar realidade. Deus diz para Daniel assim: desde o dia que você aplicou o seu coração na oração, eu ouvi e respondi. Porém, no mundo espiritual, espíritos, potestades começaram a resistir àquilo que eu tenho para a tua vida. Observe, Deus falou: desde o dia que você aplicou o seu coração a orar, eu respondi. Só que tem vitória que Deus já liberou para você no mundo espiritual. Só não chegou porque tem demônio resistindo, tem espírito ruim resistindo. Pastor, e como é que eu venço isso? Através da profecia, através da palavra de vida. É quando você libera as suas mãos aos céus e fala: toda maldição dessa família cai por terra, toda praga agora seja desfeita. Os meus filhos são herança do Senhor. Eu não aceito perder os meus filhos para droga. Eu não aceito perder os meus filhos para o vício. Cutuca o vizinho e fala: você tem que profetizar hoje. Você tem que liberar um som. Não, pastor, deixa do jeito que está. Não fica indeciso. Não fica sem saber se vai para a direita ou para a esquerda. Começa a andar nesse caminho. E quando você andar nesse caminho, você vai liberar palavras de vida. Você vai liberar palavras de vitória. Irmão, chega de andar de cabeça baixa. Chega de andar frustrado. Chega de andar doente. Chega! Você tem que chegar na sua casa, batendo no peito e falar assim: eu sou filho de um rei todo poderoso. O meu pai tem poder de mudar a minha vida. Chega lá e declara aquela miséria, aquela escassez. Chega lá e profetiza e fala assim: eu ministro em nome de Jesus celeiros cheios, transbordantes dessa casa. Chega de aceitar a vida do jeito que está. Esse casamento é uma derrota. E se só aceita, não fala nada, ainda briga. Não, levanta a mão e fala assim: meu casamento vai mudar, essa história vai mudar, esse mal vai sair. Quando você fizer isso, meu irmão, a história vai mudar. Deus vai começar a movimentar as águas em seu favor. Os milagres vão começar a surgir na sua vida. É por isso que o texto diz: andai nesse caminho. Ele é o caminho. Ele é o caminho. Essa indecisão só vai acabar quando você decidir andar nesse caminho de verdade. Essa dúvida só vai acabar quando você decidir andar nesse caminho de verdade. Enquanto você estiver com o pé lá ou pecar, não vai conseguir. Enquanto você estiver em cima do muro, você não vai conseguir. Mas na hora que você decidir por Ele, Ele já decidiu por você.
Na hora que você aceitar Ele verdadeiramente. Eu estou falando de pessoas que estão há 10 anos na igreja, 15 anos, ainda não tem a presença de Deus. Porque não adianta vir na igreja. Aqui não é lugar de ritual, aqui é lugar de prestar culto. Irmão, deixa eu te falar, você precisa prestar um culto a esse Deus. Ele só se manifesta em ambientes de culto. Ele só se manifesta em ambientes onde a gente desaparece e Ele aparece. Lembra do incensário? Tem que balançar o incensário no Santo dos Santos. Quando eu começo a sumir, Ele começa a aparecer. Quando eu desapareço, a presença dEle vem e se manifesta. Então não é o que eu quero, não é o que eu sonho, não é o que eu projeto, é aquilo que Ele já preparou para a minha vida. Quando você entender isso, a sua vida vai mudar, a sua história vai ser outra. Você não vai ser mais a pedinte espiritual. Você conhece o pedinte espiritual? Ora para mim, 6 horas para mim. Você conhece o crente 6 horas? 6 horas para mim? Você faz uma campanha para mim? Eu não vou fazer campanha para você não, meu filho. Se eu sei que você está sofrendo, não tem disposição de fazer uma campanha para você, imagina eu fizer para você, não vou fazer. Jesus já morreu na cruz do Calvário. Se você não receber, você não recebe mais nada. Não tem sacrifício de pastor, não tem sacrifício de obreiro que vai te ajudar. Mas eu conheço o Cristo a qual nós servimos. Ele é poderoso para mudar nós. Mas eu preciso andar por esse caminho. Eu preciso seguir nesse caminho. Porque, pastor, é esse caminho que traz salvação. É esse caminho que traz cura. É esse caminho que traz libertação. É esse caminho que nos liberta dos vícios. É esse caminho que te transforma. Fica de pé. Quando não souberes se vai para a direita ou para a esquerda, ouvirás uma voz atrás de ti e dirás: eis aí o caminho, andai por ele. Andai por ele. Segue esse caminho. Não é para você seguir homens, não é para você seguir rituais, não é para você seguir liturgias, é para você seguir o caminho. Quem é Ele? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Toda vez que você anda no caminho, a verdade se revela. E quando a verdade se revela, meu irmão, você vai ter uma vida abundante na presença do Senhor. Nós precisamos ter uma vida abundante na presença do Senhor. Nós precisamos ter uma vida abundante na presença do Senhor. Você precisa tirar esses traumas de dentro de você, essas crises existenciais, esse sentimento de rejeição, de paralisia. Você precisa arrancar de dentro de você. Pastor, como é que eu faço isso seguindo o caminho? Quando você anda nesse caminho, aí Ele vai limpando aqui dentro, Ele vai modificando aqui dentro. Ele vai preenchendo os espaços vazios. Ele vai transformando a sua alma, o seu espírito, o seu corpo. E daqui a pouco você está conectado a Ele. E quem olhar para você vai ver um brilho no olhar diferente. Vai falar: o que está acontecendo na sua vida? E você fala: aquele que morreu por mim resolveu viver a minha vida. Aquele que morreu por mim, eu decidi me anular para que Ele viva através de mim. Por isso que o apóstolo Paulo diz: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quem vive em mim? Cristo. Quem é Ele? Ele é aquele que estava na criação. Ele é a Trindade Santa. Quem é Ele? É aquele que se revelou através de teofanias no passado. Quem é Ele? Ele é aquele quarto homem da fornalha. Quem é Ele? Ele é aquele que tampou a boca dos leões. Quem é Ele? Ele é aquele que se fez homem, se humilhou, se despiu de sua glória, veio para a terra. Quem é Ele? Ele é aquele chamado, conhecido como Jesus de Nazaré. Quem é Ele? Aquele que morreu na cruz do Calvário, mas ao terceiro dia ressuscitou. Quem é Ele? Ele é aquele que está sentado à destra do Todo-Poderoso. Quem é Ele? É aquele que na sua coxa está escrito Reis dos Reis, Senhor dos Senhores. Quem é Ele? É aquele que tem um cetro de justiça e uma coroa em sua cabeça. Quem é Ele? É aquele que vai voltar muito em breve para buscar sua noiva, lavada e remida no seu sangue. Quem é Ele? É aquele que vai estabelecer o reino dele na face da terra. Quem é Ele? É aquele que vai governar eternamente. O seu reino não terá fim. Quem é Ele? É Jesus Cristo de Nazaré. Quem é o caminho? Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém conhece ao Pai se não for por Ele. Quem é Ele? Ele é o Salvador da nossa alma. Só quem vive por Ele, só quem vive para Ele, só quem está com Ele reage nesse lugar. Uma só palavra que Deus manda vai fazer a minha vida mudar. Em as lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em Ti confiar. Se
você entrou aqui hoje sem saber se vai para a direita, para a esquerda, e a palavra liberada é: existe um caminho, um único caminho, e Ele é esse caminho. Anda por Ele, caminha por Ele, viva por Ele. Ele que morreu por você, Ele que morreu por mim, mas Ele ressuscitou por nós. E Ele promete galardão para todos aqueles que abrirem mão de algo na terra em favor dele do céu. Ele promete presentes, bênçãos, favores. Mas nós não vamos fazer por aquilo que Ele pode fazer por nós. Nós vamos fazer porque Ele colocou um amor dentro de nós. Ele colocou um sentimento de paixão dentro de nós. É por isso que nós não podemos recuar. Nós não podemos retroceder. Nós vamos avançar na presença do Senhor. Nós vamos continuar andando nesse caminho. E quando você andar nesse caminho, a dúvida vai sair, a incerteza vai bater em retirada, a certeza que a fé vai permanecer no seu coração. E nada nem ninguém vai impedir que você cumpra o propósito que Deus estabeleceu sobre a tua vida. Se você crê que essa palavra é para você, dê um aplauso bem forte a Jesus nesse lugar. Dê um glória a Deus, dê um aleluia. Aleluia. Senta aí rapidinho, 2 minutos. Hoje nós vamos ter batismo nas águas. Aleluia. Aleluia. Eu queria ler com você um texto. Nós vamos ter 3 pessoas para batizar, isso? 3 pessoas. Quero ler com você um texto antes de a gente participar desse momento. João capítulo 3. Abra sua Bíblia comigo. João capítulo de número 3. Bendito seja o nome do Senhor. Todos esses dias no calorão, né? Hoje veio frio para o batismo. Mas a vitória vai ser maior em nome de Jesus. Eu lembro que teve um dia, a gente estava no auge do inverno, e uma mulher deu um nome para batizar. Eu falei: se tiver um batizar, a gente monta tudo e faz o batismo. Irmão, no dia que ela veio, pai, pensa numa água gelada. Pensa num dia que estava um gelo. E essa mulher vai e me esquece a roupa em casa. Ela chega: pastor, eu esqueci minha roupa em casa. Foi: tem problema não, se você estiver disposta a ir embora molhada, te batiza assim mesmo. Ela falou: eu vou batizar. Eu não saio daqui sem batizar. Eu lembro que essa mulher batizou. Passou pelas águas. Passou mais ou menos um mês e meio. Essa mulher veio a falecer. E a família falou que no último mês que estava com ela, viu tanta diferença nela. Falou que viu ela diferente. Eu falei: Deus preparou aquele dia. Deus preparou aquele dia para fazer ela adentrar no reino dos céus. Por que é importante o batismo? Eu quero te mostrar isso aqui. Capítulo 3, verso 1. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus, um homem importante. Este foi ter de noite com Jesus. Ele estava envergonhado, ele era um mestre. Ele vai de madrugada encontrar com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for comigo. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Salvação é pela fé.
Quando você aceita Jesus, o selo do Espírito vem e sela você no seu espírito. Mas o nascer de novo é através de um ato batismal. É quando você passa pelas águas, você está consolidando a sua fé, você está consolidando a sua crença. Você já viu aquele pessoal que é da Al-Qaeda? Eles estão dispostos a amarrar bombas no próprio corpo e explodir por causa de uma fé que eles têm. Se tem alguém que está disposto a se explodir por uma fé, por que você não pode fazer o que é mais simples? Se batizar e mostrar que você tem um Senhor, que você tem um dono na sua vida. Por isso, quem não batizou ainda está negando a sua fé. Pastor, aceitei Jesus, mas não me batizei. Você está negando a sua fé. Mas chega um momento que Jesus ele abre uma oportunidade para você. Passa pelas águas. Alguém vai dizer, pastor, eu estou cheio de pecado. E eu pergunto que eu faço para você, quem é que não peca? Pastor, eu preciso consertar primeiro. Não caia, isso é um engano do inimigo. Ele quer falar que você não pode fazer. Mas o nascer de novo você vai sepultar a velha criatura. E o nascimento é assim, você nasce e você vai aprender aquilo que é certo agora. Ninguém nasce sabendo, você vai aprender na medida que vai crescendo e caminhando. Então o batismo é um ato simbólico. Você, pastor, eu preciso passar por pré-batismo? Não precisa, porque aquilo ali vai ensinar dogmas de igreja. Eu não estou aqui para te ensinar dogma de igreja. Eu quero que você seja salvo e reine com Deus por toda a eternidade. E quando Ele voltar, meu irmão, nós estamos preparados para reinar com Jesus por toda a eternidade. Por isso eu quero chamar aqui na frente as pessoas que vão se batizar, para a gente fazer uma oração por eles. Mariana, Adão, Sara, vem aqui diante do altar.